Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e esse é o Livro das Alegações. Hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo interessante. Já está meio que até atrasado, já deveria ter falado sobre isso antes. Que é a diferença, né, ou algumas, na verdade, eu apontei 6 diferenças, né, entre a vida religiosa e a vida espiritual. Essa distinção ela é super importante, super básica, na verdade, né? Eu percebo que eu dou ela por subentendida, porque para mim ficou tão claro já faz um tempo, né, que eu uso essa distinção, né, entre uma coisa e outra para fazer todo o meu raciocínio, né, toda a minha filosofia, todas as minhas ideias, minha filosofia, eu uso isso aí como base. Né? E eu percebi que muitas pessoas não têm nem essa distinção tão clara na cabeça delas. Tá? Aliás, eu diria até que a maioria tá? Não tem essa distinção. Então, vamos trabalhar para tentar tornar isso aí mais claro. Tá? Na medida do possível, conforme Deus nos permitir. Não está chovendo ainda, né? Estou gravando em condições não muito normais por meu trabalho, mas precisamos trabalhar, vamos trabalhar, né? É, enquanto Deus permitir, não cai chuva nem nada e o vento também não destruir tudo aqui, a gente vai fazer o serviço, tá? Então vamos lá. Uma das maiores dificuldades, se não mesmo a maior de todas, na apresentação da liberdade da vida espiritual do ponto de vista cristão, surge do conflito com a mentalidade religiosa que já capturou o imaginário das pessoas a respeito dos temas fundamentais. Então isso assim, eu acho que é a maior dificuldade, né? Então o diabo ele lembra aquela frase do Lenin, né? Acho que foi o Lenin, se não me engano, que falou assim: antes que as pessoas inventem o anticomunismo, vamos criar nós mesmos o anticomunismo. Então o diabo afastou o homem de Deus desde o início e ele pensou assim, né? Antes que o ser humano cria um jeito de se reconectar a Deus, né, de se religar, que religião quer dizer isso, se religar, vamos inventar nós mesmos, aqui os demônios do inferno, né, vamos inventar nós mesmos as religiões. E fizeram isso muito bem feito, serviço aliás. Tão bem feito que esse pessoal fica na porta, né, da vida espiritual, impedindo as pessoas de entrarem por lá para ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Então você cria uma imensa religião, né, que vai distrair as pessoas com milhões de coisas. Discussões de moralidade, o que pode e o que não pode fazer, a estética da arte sacra, e não sei o que, e blá blá blá. Enfim, é um inferno porque é uma criação humana que não tem fim, né? É muito rica, porque o ser humano usou seus talentos para desenvolver esse sistema e sofisticar, criar uma coisa refinada, né? Não tem quem não entre numa igreja, principalmente das mais antigas, e não se sinta impressionado, né? Porque o templo é uma coisa que impressiona, né? A arquitetura é uma coisa impressionante, a arte sacra é impressionante, a música, né? Então, essas coisas, elas têm muito poder sobre nós, né? E fora que é uma coisa que já está pronta, você não precisa ficar pensando a respeito, né? Você não precisa se desafiar no sentido da sua liberdade para ter um relacionamento com Deus. A religião já está pronta, é só você participar dela, né? É muito mais fácil. E parece ser claramente para nós um símbolo de força. Né? Quer dizer, eu, na minha individualidade, me relacionar com Deus, eu sou muito fraco. Na religião, eu sou mais forte, porque eles têm os ritos, têm a tradição, tem aquela coisa toda. E é aí que o ser humano se engana redondamente. Porque o nosso relacionamento com o Deus verdadeiro se dá através da nossa fraqueza. Justamente através da nossa pequenez e da nossa fraqueza. E é aí que Deus nos puxa. Porque é aí que ele se revela como o nosso Salvador. Tá? Então a religião, na melhor das hipóteses, é uma distração. E na pior das hipóteses, é um empecilho, na verdade, para a vida espiritual. Mas vamos lá, né? Vamos tentar explicar algumas distinções aqui para ficar claro para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Quando eu digo que o diabo inventou a religião, a parte de um mero desejo de causar algum espanto que gere uma reflexão, sou movido também por uma evidência muito forte de que o tema do sentido da vida humana foi totalmente dominado por uma visão institucional criada com a única finalidade de garantir que ninguém vai chegar a lugar nenhum e que tudo continue mais ou menos como está. Ou seja, a religião funciona para pegar o ser humano no seu estado natural, que é um estado espiritual. Porque o ser humano é um bicho espiritual. O ser humano é um bicho espiritual, quer dizer, simbólico. Ele procura pelo sentido das coisas.
inclusive pelo sentido da sua própria vida. Tá? Todo ser humano é assim. Então a religião está lá para chamar, vem cá, que aqui está o sentido. Aqui você vai encontrar todas as respostas aí para o seu questionamento. Só que quais são as respostas? Nenhuma. Na verdade, a situação humana continua exatamente como estava, né? Praticamente do mesmo jeito. Mudam as aparências das coisas. Então é assim, você antes já não prestava. Né? Aí a religião deixa bem claro para você que você não presta mesmo. E diz assim, mas nós temos um sistema aqui que você mesmo não prestando pode participar e aí você vai ser salvo. E aí eu pergunto, o que mudou nessa porcaria? Não mudou nada. Você continuava pecador, continua. Só que agora você vai lá, se confessa, participa do rito de expiatório, né? Do rito de sacrifício expiatório, seja lá o que for da sua religião. E agora, beleza, eu posso continuar. Continuar fazendo o quê? A mesma coisa de antes. Tem uma parte na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus fala isso aí. Fala isso, né? Ele fala assim, escuta, vocês vão, cometem todas as coisas ruins que vocês fazem, e aí vocês vêm no templo e falam que vocês se reconciliaram comigo, né? E depois volta para fazer as mesmas coisas. Esse templo aqui é um covil de ladrões? Quer dizer, o ser humano quer mudar ou não quer mudar? Né? E muita gente vai chegar aqui e dizer, não, mas espera aí, meu primo era drogado, e aí ele foi lá na igreja, conheceu Jesus e saiu curado. Né? Então a igreja funciona. O que funciona é o Espírito Santo. Quem curou foi Jesus, não foi a igreja, não. Tá? A igreja, a pessoa pode ter um relacionamento com Deus apesar da religião. Tá? Porque a religião não tem esse poder todo não para impedir que o ser humano tenha um relacionamento com Deus. E isso, na verdade, ajuda a religião. Porque ela se abastece, como se diz, ela se sustenta numa força que não é dela, que é de Deus. Ela pega emprestado, dizendo, tá vendo? Nós estamos fazendo a coisa certa. Por quê? Porque através do nosso serviço religioso é que a pessoa veio a conhecer Jesus e veio a obter a cura. Até certo ponto não dá para dizer que essa história não seja verdadeira. Até certo ponto. Mas sempre a religião está fazendo alguma coisa a mais do que deveria fazer. Então se a sua igreja, por exemplo, chega lá, chama as pessoas, ela se reúne, né, e começa a conversar, falar da vida, dos problemas, do ponto de vista espiritual, né, e da coisa que importa, né, do amor, do perdão, da misericórdia, da confiança em Deus, da perseverança, da confiança em Deus. E, e as pessoas leem a Bíblia juntos, né, e tentam entender juntos e tal. Até aí tudo bem. Tá? O problema é que em algum momento esse grupo que está se reunindo, como os cristãos das primeiras gerações apenas se reuniam em casa e conversavam entre si, nas comunidades, né? Quando você começar a virar mais organizado, rituais, né, cerimônias, datas comemorativas, as festas, e aí vem a hora da coleta para a igreja, que nós temos que sustentar o pastor, quer dizer, o pastor já não vai ser um de nós, que assim como nós também trabalha para ter o seu ganha-pão. Não, não, agora nós vamos sustentar o pastor, porque aí vai tornar tudo mais eficiente. Aí a igreja, a instituição, né, de um grupo de seres humanos, que a eclésia quer dizer isso, né? A igreja é a eclésia é a assembleia, quer dizer, a reunião das pessoas. De mera reunião de pessoas vai se tornar um sistema de poder. Cada vez mais e mais e mais e mais. Tá? Eu não vou nem falar da igreja católica, né? Porque a igreja católica já nasceu como um sistema de poder. A igreja católica já foi o abraço de alguns cristãos com o próprio capeta entronado em Roma. Que o Império Romano precisa dos cristãos. Aí daqui a pouco chega o imperador e fala, não, agora nós somos cristãos, tá tudo bem. Como assim tudo bem? Vocês continuam sendo as mesmas pessoas. E com os mesmos interesses imperiais. De governo, de autoridade, de poder. Então, quer dizer, é muita ingenuidade, né? Mas os protestantes também não estão melhor do que o que eles fazem. Eles acabam repetindo as mesmas coisas, porque o ser humano não muda. É isso que tem que entender. Leia o Eclesiastes. Não há nada de novo sob o sol. Tá? Então, a verdade, a novidade que existe é a boa nova, a boa notícia que Jesus Cristo veio trazer. Esta é a única novidade. Então, de resto, se aplica aquilo que Salomão falou. Não há nada de novo sob o sol. Então, os judeus fizeram porcaria com a tradição deles. Fizeram mesmo. Não sei o que, Talmud, Cabalá, o inferno. Aí vieram os cristãos. Ah, agora nós estamos livres disso. Né? E, de fato, foram durante um tempo. Né? O Paulo falou, não se deixem, né? não voltem para a escravidão da religião. E aí o que aconteceu?
se abraçaram com a Igreja Católica, se abraçaram com Roma e criaram a Igreja Católica 2 séculos depois. Né? 3 séculos depois, 2 séculos depois. E aí virou a Igreja Católica, a mesma porcaria que os judeus faziam, virou a Igreja Católica. Aí vieram os protestantes. Né? Martim Lutero, não sei o que, agora nós vamos dar um pé na bunda de Roma, chega dessa patifaria. Tava dando vergonha mesmo, né? O que os católicos estavam fazendo. Vamos ser independentes disso aí. Vamos Jesus Cristo e vamos em frente, né? E funcionou durante um certo tempo. Aí o que aconteceu? As igrejas protestantes começaram a imitar a igreja católica do jeito delas. Então pode ter mudado os ritos, os livros, as autoridades, os títulos e tal. Mas no fim o poder continua sendo poder. Né? Até o fim do mundo vai ser assim. Então é disso que nós estamos falando aqui. Tá? A função da vida religiosa é deixar que tudo continue mais ou menos como está. Eles não querem realmente uma revolução espiritual do tipo que Jesus Cristo veio trazer. Eles não querem a boa notícia, eles não querem a novidade. Eles não querem novidade nenhuma, deixa tudo como está que tá bom. Porque o diabo governa sobre essas pessoas e manda que elas digam que tem que manter do jeito que está. Né? Então vão criar certas guerrinhas culturais contra questõezinhas menores, porque um vai ser a favor de uma coisa, outro vai ser contra, mas as discussões vão ficar só nessa perfumaria e não vão fazer diferença. Quando surge um cristão que quer falar de verdade sobre a liberdade, ele se torna escândalo para todo mundo. Um escândalo. Ninguém aguenta o cara. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, tá? Que deve ser dito, é muito merecido que seja dito, que é o exemplo do Caio Fábio. Quem que aguenta o Caio Fábio? Ninguém aguenta, só quem acredita nele. Né? E quem acredita no Caio Fábio não acredita porque o Caio Fábio tem muito poder ou muito prestígio. Ele até pode ter algum, mas principalmente o pessoal mais novo não se liga a ele por isso. Se liga a ele porque ouve o que ele está dizendo. E vê a Bíblia, né? Lê a Bíblia, lê a história de Jesus, ouve o que o Caio Fábio está falando e fala, peraí, isso aí parece que tem a ver com o que eu estou lendo aqui, com a história. Né? E lógico que tem a ver. Né? Mas por que os religiosos não aguentam o Caio Fábio? Porque ele dá um testemunho contra essa porcaria toda e a favor da vida espiritual. Não estou aqui aprovando tudo que Caio Fábio diz, porque eu também nem sei tudo que ele diz. Eu não sou especialista na obra dele, muito menos eu sou juiz da obra dele, nem quero ser, tá bom? Então eu só estou dando um exemplo, eu estou citando uma pessoa que faz um trabalho mais na linha da vida espiritual, livre da vida religiosa, e já todo mundo quer matar o cara, acabar com ele. Tá? Só não falam para perseguir e matar porque a gente já não está mais nessa época. Porque se esses mesmos evangélicos protestantes que estão aí, que perseguem o Caio Fábio, tivessem na época da Igreja Católica, já tinham mandado queimar o cara. Literalmente. Então, não estou aqui fazendo nenhuma apologia de Caio Fábio, estou dizendo o seguinte, que comparado com a religião, né, ele faz um serviço que parece ser muito mais alinhado com a verdade do Evangelho, com a verdade da boa notícia, da boa nova que Jesus Cristo veio trazer. Eu talvez, se tivesse algum comentário a fazer contra o Caio Fábio, seria no sentido inverso, pra vocês verem como eu sou maluco, né? Eu acho que o Caio Fábio não é revolucionário o suficiente. Ou talvez não diga para as pessoas o que ele realmente acredita. Isso eu não sei dizer porque eu não conheço ele. Tá? Não sei dizer. Não sei dizer. Se é de um jeito ou se é de outro. E também, como eu disse, não é problema. Tá? Deixa o cara fazer o serviço dele, eu faço o ele faz o dele, cada um faz o seu. Mas a religião sempre passa uma vergonha. É por isso que vale a pena analisar a questão com maior atenção. A questão da diferença entre vida religiosa e vida espiritual. Para chamar a atenção para estas diferenças, de modo que as pessoas entendam de uma vez por todas que quando falamos de vida espiritual nós não estamos falando de vida religiosa, embora estas tenham evidentemente pontos de convergência, ao menos nos temas de que tratam. É mais do que isso, né? Porque se você pode ter o cara mais infernal que você pode imaginar, tá? Imagina aí o padre, o pastor mais diabólico que você consiga imaginar. Se esse filho de uma puta vai lá e abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia é a mesma, né? Supondo que não seja uma Bíblia muito ruim, também, porque tem umas por aí que Deus me livre. Supondo que o texto seja razoável. E ele começa a ler aquilo, e as pessoas começam a prestar atenção. Por pior que o cara seja, o que ele está lendo continua sendo aquilo. E as pessoas podem prestar atenção naquilo, acreditar naquilo, e isso fazer diferença na vida delas. Tá? Então a religião vive de parasitagem, se você pensar bem. Existe uma vida espiritual verdadeira, que pode ser testemunhada, por exemplo, com a leitura da Bíblia, e aí essas igrejas vão lá, usam isso aí, essa temática e esse exercício da leitura da Bíblia, da explicação das coisas,
para atrair o público com uma coisa que tem valor de verdade, que é a vida espiritual, e junto a isso mistura um monte de coisas. Tipo, ficar jogando um monte de culpa nas pessoas com os pecados, que é pecado, 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 pecado. Então você precisa vir aqui e dar o seu dinheiro pra gente limpar o seu pecado. Exatamente como os vendilhões do templo faziam na época de Jesus. Entendeu? A religião vive de parasitagem. A verdade é a vida espiritual. A vida está na vida espiritual. O que esses caras fazem? Eles põem a vida espiritual e vendem. Então você pode até dizer que tem vida espiritual lá dentro. Porque, como eu falei, se o cara está lendo a Bíblia, isso aí é verdade, acabou. A pessoa vai ouvir e vai saber. Né? A questão é o seguinte: o cara, para estar lá, ele tem que pagar um dinheiro, ele tem que participar do clube, prestigiar, pagar, não sei o quê. Então é parasitagem. A vida religiosa é parasitagem. Assim como na época dos judeus também era. Né? Você tinha uma revelação verdadeira, e aí você tinha a classe dos sacerdotes, os levitas, não sei o quê, os rabinos e o caralho a quatro. Então, pronto, essa gente ela explora a vida espiritual, que é o relacionamento que o povo vai ter com Deus, e se coloca no meio como atravessador, como cobrador de pedágio. Né? Ah, você não pode ir a Deus direto, você tem que passar por mim primeiro. Então, primeiro você paga o meu, e aí você pode chegar lá. Aliás, não nem chega lá, quer saber? Fica onde você está, e eu vou lá levar a mensagem para você. E eu fico de fio de telefone entre você e Deus. Que posição de prestígio, hein? E de poder. O ser humano é muito filha da puta, entendeu? É isso que o ser humano é. É um bom filha da puta. Ele quer poder, dinheiro e prestígio. Eu tenho vergonha do meu semelhante. Quando ele se submete a esse tipo de coisa, a fazer esse tipo de papel. Assim como eu tenho vergonha também dos outros que não têm coragem de confiar em Deus sem participação nessa porcaria. Dá um pé na bunda do seu padre, do seu pastor, metaforicamente falando, não estou incitando ninguém à violência física. Né? Eu estou dizendo assim, dá um tchau, ó. Manda um beijo para eles e fala tchau, cuida da sua vida que eu vou cuidar da minha. Busque a Deus. Eu duvido que você não vai encontrar. Tá certo? Dá vergonha. Então vamos lá. Eu falei de 6 diferenças aqui. Começando pela primeira. Exterior versus interior. Essa talvez seja a mais importante, aliás, porque as outras são meio que decorrências dessa grande diferença. A vida religiosa é voltada a um resultado exterior, ao mundo das aparências, dos gestos e palavras corretos, para produzir a imagem de correção de acordo com o código religioso. Já a vida espiritual é voltada a um resultado interior, a um mundo dos significados, da consciência e da responsabilidade, para produzir um resultado que agrade a Deus em fidelidade ao seu amor. Aqui praticamente eu já matei o assunto. Já está dito tudo aqui, só nisso aqui. Essa diferença é destacada, por exemplo, em João 2, 23 a 25. Um exemplo, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, tem uma passagem que fala de uma experiência dele. Era Páscoa, né? E diz assim, João 2, 23 e 25. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos e não necessitava de que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Olha só que passagem maravilhosa essa de João, capítulo 2, 23 a 25. Jesus entra em Jerusalém. Os judeus estão celebrando a Páscoa. Lembra, tá, que tinha templo naquela época. Tá, tinha o templo, o segundo templo de Herodes, estava lá. Inteirão, estava tudo funcionando, a religião estava funcionando perfeitamente. Jesus chega lá e estão celebrando a Páscoa. Em tese, ele deveria, como filho de Deus, ficar muito animado com isso daí. Porque o meu povo está celebrando Deus, está celebrando o Pai. Está celebrando a mim. Ele poderia se ver, se reconhecer na festividade. Mas não é isso que acontece com ele. Porque ele não precisava nem que lhe dissesse o que havia dentro do homem, ele sabia o que havia. Então olha só que interessante. Existe uma aparência que é a da religião. Os caras estavam celebrando a Páscoa, um momento importantíssimo no calendário da religião judaica. Eles estavam ali celebrando. Então, no mundo das aparências, que é o mundo da vida religiosa, estava tudo certo.
Mas Jesus não enxergava as aparências, ele enxergava dentro dos seres humanos. E ali ele via que o que tinha não era bom. Ele já conhecia o que tinha dentro do homem e isso não era bom. Porque senão ele tinha lá participado da festa deles. Então ele fica olhando assim, percebe e vai e cai fora. Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos e não necessitava que desse testemunho. Porque ele conhecia o que havia no homem. Então o que havia não era o que parecia que havia. Dá pra entender? Ou vai ficar difícil? Acho que tá muito claro esse exemplo. Né? Esse eu coloquei porque acho que esse aqui é matador, né? Então existe uma vida de aparências que é a vida religiosa. Aparentemente ali todo mundo amava a Deus. Mas Jesus não confiava neles. Não confiava. Porque eles apareciam de um jeito como se amassem a Deus. Mas dentro não era isso que acontecia. Embora estivessem celebrando a Páscoa judaica. Eram pessoas religiosas. Então aqui está uma diferença clara, um exemplo claro de diferença entre a vida espiritual e a vida religiosa. A vida espiritual é interior. Então é para isso que Jesus está olhando. Estava, está e sempre estará. Porque para Deus o que importa é a verdade, não é a aparência da verdade. Tá bom? Aí eu estou usando termos meio platônicos, né? Mas são infalíveis. Existe a verdade e existe a aparência da verdade. O grande problema do ser humano é que ele tem a capacidade de produzir a aparência da verdade. Sabe o que significa isso aí? O ser humano é capaz de mentir. É isso. O que é a capacidade, o poder de produzir a imagem da verdade, a aparência da verdade? É a capacidade de mentir, inclusive para si mesmo. Inclusive para si mesmo, porque tem muita gente religiosa que não é que ela fala assim, eu vou ser religiosa para fingir para os outros que eu amo a Deus. Ela finge para ela própria. Ela não tem nem discernimento para entender que ela não ama a Deus tanto quanto ela acha que ela ama. Tem muita gente que está na religião que está perdidaça. É aqueles que Jesus fala, que são os mornos, né, da igreja de Laodiceia, que vão falar depois, Senhor, Senhor, ele vai falar, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Vocês nunca quiseram se relacionar comigo, agora você vem dizer que Senhor, 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 caramba. A verdade não é essa, você não quer saber de mim. Nunca quis. Nunca quis. Então, primeira diferença, a vida religiosa é exterior e a vida espiritual é interior. É lógico que elas podem ser concomitantes, ou seja, uma pessoa pode ir na igreja, participar da religião e ter uma vida muito interior, né? Muito rica com Deus. Pode acontecer. Só que vai ter um detalhe aí, tá? Provavelmente essa pessoa não vai ter poder dentro da religião. Provavelmente vai ser um fiel ali que ninguém nem sabe direito o que acontece com ele. Por quê? Porque é praticamente impossível a pessoa ter uma vida interior muito rica e participar muito da religião. Ela pode participar da parte externa da religião, ela vai nas festas, nos rituais e tal, participa até certo ponto, mas não fala muito, não tem muita influência sobre os outros, não tem muito poder, porque se tiver, vai entrar em conflito. Vai entrar em conflito. Então a pessoa vai lá, ela pode até estar lá, mas os outros não têm nem ideia de que aquela pessoa que está escondida ali, ela tem muito mais autoridade do que todo mundo ali ao redor. Porque ela tem uma vida verdadeira com Deus. E às vezes é até timidez. Nesse sentido, timidez é pecado, né? Está dito que os tímidos não herdarão o céu, né? Mas por que timidez é pecado? Porque se você tem uma vida espiritual que já te apontou que a religião é um lixo, você não tem que ir lá prestigiar isso daí. Ah, porque eu tenho timidez. Você não precisa também chutar o pau da barraca, chegar lá e sair falando um monte de coisa. Mas a sua presença lá prestigia o que eles estão fazendo. Se eles estão fazendo a coisa errada, você está prestigiando a coisa errada. Enfim, segunda diferença. Templos mortos versus templos vivos. A vida religiosa é realizada com foco em templos de pedra, em locais onde o culto a Deus é supostamente preferido e onde a comunidade pode se reunir para reafirmar a sua unidade cultural. A vida espiritual é realizada com foco no templo de carne e sangue, o próprio corpo do fiel, que leva para onde vai o seu culto a Deus e dá o testemunho da sua experiência espiritual a quem for conveniente, não precisando da participação numa comunidade para viver plenamente a sua crença. Então, a vida religiosa ela é feita em templos criados pelo ser humano. E a vida espiritual é feita no templo criado por Deus. Qual que é o templo criado por Deus? É o seu corpo, quando você dedica este corpo a Deus. Porque até este corpo, se você for pensar bem, não foi criado por Deus, não. Foi criado pelos seus pais. Foi criado pela carne. Mas se você se converte a Deus, você faz uso desse veículo
de carne para que Deus tome posse dele. E aí Deus se torna o criador, o construtor do templo do seu coração, dentro de você. Tá? Então essa é uma diferença gritante também. Jesus falou muito sobre isso quando ele falou, por exemplo, da destruição do templo. Ele falou, o templo vai ser destruído e em 3 dias eu vou reerguer. E os caras falaram, mas como você vai reerguer em 3 dias um templo que levou 50 anos para construir, ou sei lá quanto que eles falaram. E aí Jesus fala, ou enfim, alguém vai falar depois, que ele está falando do corpo dele. Né? Acho que a Bíblia diz isso, né? A própria Bíblia em seguida fala, Jesus estava falando de si mesmo, do seu próprio corpo. Porque o corpo humano é o templo do Espírito Santo, deveria ser o templo do Espírito Santo. Então você vai numa igreja, num prédio, né? O que é um prédio? Um prédio é uma construção humana. Não quer dizer que Deus mora ali. Aliás, eu vou dizer para vocês uma experiência que eu tive. Uma experiência que meio que marcou na infância. Né? Eu estava numa igreja, estava numa escola que era católica, né? Lá em São Paulo. Isso, o Colégio Madre Cabrini, até para quem talvez conheça, São Paulo. Fica lá na Vila Mariana. O Colégio Madre Cabrini é antigo ali. E é um colégio católico, né? E em determinado momento as pessoas começaram a ter, os alunos, né, começaram a ter aula de religião, né? Como é que era? Ensino religioso, chamava. Tinha o pessoal que tinha catequese, né? Eu não tinha catequese porque meus pais nunca foram religiosos, graças a Deus. Como eu sou grato, pai, por meus pais não serem religiosos. Né? Eu sou filho de um cético com uma paranoica. Né? Sou filho de aquário com escorpião. O ceticismo com a paranoia. Então, meus pais nunca foram religiosos, graças a Deus. A religião que eu recebi deles foi essa, o ceticismo e a paranoia. Mas, graças a Deus, também não fui pervertido demais por essas tentações. Seja como for, eu não participei do catecismo, que as crianças já participavam, mas eu participei do ensino religioso, porque era matéria obrigatória. Né? E aí, num determinado momento, teve uma senhora lá, que era professora de ensino religioso, que parecia ser uma mulher infeliz. Inclusive, coitada. Não lembro o nome dela, que eu era muito criança nessa época. Aí fomos lá na capela. Porque tem uma capelinha lá no colégio. E aí nós fomos na capelinha. E aí ela estava explicando como funcionavam as coisas e tal. Senta, reza, faz o sinal da cruz, ajoelha, não sei o quê. Ensinando como é que se comporta na igreja. E aí ela falou da luzinha vermelha. Esse é o negócio que marcou na minha cabeça até hoje. Eu lembro claramente do meu próprio espanto e perplexidade diante disso. Olha só o que a mulher falou. Pra gente, uma turma, né? Não fui eu, não estava sozinho, era a turma inteira. Era uma aula de ensino religioso. Uma visita na capela. Aí a mulher falou assim, tá vendo aquela luzinha vermelha ali, do lado do altar? Aí a gente, sim. Então, ela falou, aquela luzinha vermelha quer dizer que Deus está presente. E ela não entrou em maiores detalhes. Depois eu vim entender que significa no catolicismo a presença por causa do Santíssimo, né? O pão, né? Que é o corpo de Cristo, tal, que é consagrado, a Eucaristia, aquela coisa toda. Mas ela não entrou nesses detalhes, mas ela só falou isso daí. Quando a luzinha vermelha está acesa, quer dizer que Deus está presente. Quando ela falou isso aí, deu um nó na minha cabeça. Que eu fiquei anos tentando processar essa informação. Porque eu tentei mesmo, durante muitos anos, ser católico. Não, deixa eu corrigir, que eu vou estar mentindo. Eu tentei gostar do catolicismo. Tá bom? Querer ser católico eu nunca quis. Eu nunca quis participar de religião nenhuma na minha vida. Nunca. Mesmo de querer participar, nunca. Nunca acreditei. Eu não acredito no ser humano. Essa é a minha graça. Né? Algumas pessoas vão dizer que é a minha maldição, mas eu acho que é a minha bênção. Tá? Eu não acredito no ser humano. Eu não acredito nem em mim mesmo. Não acredito nem em mim mesmo. No sentido de que eu sei que eu não presto. E que quem me coloca no caminho certo é Deus. Entendeu? Então, eu erro. Por mim mesmo. Quando eu faço alguma coisa boa, é Deus que está me usando para fazer alguma coisa boa e está me poupando de ser eu mesmo, digamos assim. Então, eu não confio nem em mim mesmo, vou confiar nos outros, não confio em ninguém. Assim, eu confio nas pessoas de maneira limitada, entendeu? Com quem eu convivo, amigos, colegas, família, tudo bem. Eu consigo confiar até certo ponto. Mas nesse ponto da religião, ou mesmo da filosofia, de qualquer ensinamento superior, moral, eu não consigo. Porque eu sei que o cara que está me ensinando, ele está mostrando uma coisa. Ele não pode me mostrar tudo que ele é. Então eu sei que ele está fazendo um recorte, entendeu? Aí você vai falar, porra, mas então quer dizer que você também está recortando aqui? Eu não estou mentindo, mas eu estou recortando. Eu posso falar de tudo para você aqui? Não posso, eu tenho tempo limitado. Como é que eu vou falar de tudo?
É até impossível, mesmo que eu quisesse. Então, sendo justo, de fato também é impossível para um líder religioso ou um professor de filosofia também ser tudo ao mesmo tempo. Não dá, mas dá para você perceber quando a pessoa está dando um testemunho buscando honrar a verdade e quando ele está preocupado com outra coisa. Então, você vai perguntar para mim, como que você pode saber aí que eu aqui estou dando testemunho da verdade? Porque eu estou dizendo para você que eu não presto. Começa por aí. A marca do testemunho verdadeiro, da parte do ser humano, é feita por dois elementos. Dois elementos que marcam o testemunho verdadeiro. Quando o ser humano abre a boca para falar a verdade, ele fala duas coisas. Que ele não presta e nenhum ser humano presta, e que Deus nos ama. E é Deus quem presta e nos ama. É isso. Então nós não prestamos, nós não amamos de verdade, nós somos maus, nós somos burros, ignorantes, mal intencionados e fracos. Quando a gente diz isso, a gente está falando a verdade na nossa vida. E isso é bom. Por quê? Porque se eu falo isso aí, você vai se identificar comigo. Porque essa é a sua situação também. Não vai dizer que não. Você é um ET que caiu de Marte aqui, todo poderoso? Não, você está aqui na mesma situação que eu. Com fraqueza, com ignorância, com burrice, com maldade. Por mais que você queira resolver os problemas e ser uma pessoa melhor, você está limitado tanto quanto eu a esse condicionamento. Não tem problema. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Então, Deus nos salva, Ele nos ama, Ele nos faz o bem. E aí dá tudo certo. Porque nós estamos na mão dele. Tá bom? Então, quem diz isso, está falando a verdade. Então, você pode confiar neste testemunho. Não digo nem na pessoa, digo no testemunho que ela está dando. Você pode confiar, porque é isso mesmo. Agora, quando a pessoa vem falar, não, vem cá que eu vou te ensinar a minha religião, a minha filosofia. E essa religião ou essa filosofia não contém esse testemunho que eu estou falando aqui, de que nós não prestamos e é Deus que nos ama e nos salva, aí eu não consigo acreditar na pessoa. Entendeu? E simplesmente não tem praticamente ninguém que fala isso desse jeito, com essa clareza e como premissa de cara. Onde é que eu estava mesmo? Falando do templo, né? Eu não sei como é que eu cheguei, eu fiz uma digressão tão grande que eu já não sei onde eu estava, mas tudo bem. Dá para entender que a vida religiosa é focada nos templos, né? De pedra, e a vida espiritual é o templo de carne e osso, que é o seu próprio corpo, que Deus te deu para você amá-lo onde quer que você esteja. Tá? Então, você não precisa ir a um lugar amar a Deus, cultuar a Deus. Nem mesmo cultuar. Porque é o que eu estou falando. Se eu estou aqui num lugar que não é evidentemente uma igreja, eu estou ao ar livre. Tá? Não é uma igreja. Mas eu estou dando testemunho de Deus, que Deus é bom e Ele nos salva. Eu não estou cultuando a Deus? É lógico que eu estou. Então acabou. Por que, que eu estou? Por que, que eu posso cultuar a Deus aqui? Se aqui não é uma igreja? Porque eu estou aqui. Meu corpo está aqui. No meu coração eu estou adorando a Deus e eu posso passar o testemunho dessa adoração para vocês aí. Acabou. Terceira diferença: ritos próprios versus vida comum. A vida religiosa requer a prática de determinados ritos próprios que reafirmam o conteúdo da sua crença, de tal maneira que, sem essa ação específica, a realização do sentido da fé fica prejudicado. A vida espiritual implica na experiência imediata do sentido de toda e cada experiência humana diante do Criador, de modo que tudo ganha valor espiritual, e a força da fé depende apenas de um comprometimento interior de conectar todas as coisas ao plano do sentido da saúde. Então isso aqui é aquilo que eu chamo no meu livro Filosofia, no capítulo 12, né, Vida Espiritual, é o que eu chamo de viver na presença. Viver na presença. Então, se você não vive na presença, aliás, se você não tem consciência de que você vive na presença, porque todos vivem na presença de Deus o tempo todo, o que acontece é que algumas pessoas não têm consciência disso. Aí elas têm a vida religiosa. Então elas acham que elas vão fazer certos ritos para se conectar com Deus ou estar na presença de Deus. Né? Agora eu lembrei porque eu estava falando do templo de pé, da mulher da Luizinha. Né? Eu fui tão longe na digressão anterior que agora eu vou ter que finalizar, porque eu me perdi. Né? Tá desfocado isso aqui? Então é o seguinte, vamos lá. A mulher falou da luzinha vermelha. Né? Aquilo ali deu um nó na minha cabeça, porque eu, como criança, eu já falava, temos um problema aqui. Eu não falei pra ninguém, falei comigo mesmo, né? Porque Deus me livre. Falava, a mulher vai bater em mim.
Porque essas lideranças não transpiram confiança para nós. Liderança boa é aquela que te dá a confiança de que você pode estar junto dela. Pedir orientação, pedir esclarecimento, pedir guiamento, você vai obter. Se você fica com medo, isso aí não é liderança. Isso é outra coisa. Mas enfim. Mas eu também era uma criança muito medrosa. Então não vamos falar tão mal da mulher assim do serviço dela. Mas era um serviço meio de porco, eu acho mesmo. Digamos assim. Né? Do pouco que eu lembro. Mas ela falou da luzinha. Então, quando a luzinha vermelha está acesa, quer dizer que Deus está presente. Isso deu um nó na minha cabeça, porque eu falei, como assim? Que eu saiba, Deus está o tempo todo em todo lugar, porque ele é onipresente. Eu já tinha essa ideia na minha cabeça. Eu não sei de onde eu tirei, mas eu já tinha. Mesmo como criança. Deus é onipresente, não tem essa de estar aqui, não estar lá, estar agora, não estar depois. Isso me confundiu, mas eu não perdi a confiança de que Deus era onipresente. Ou seja, o que ela falou me gerou confusão, não com relação a Deus, me gerou confusão com relação à religião. Porque eu falei, opa, esses caras estão confusos, eles estão fazendo alguma coisa errada aqui. Eu pensei isso mesmo, juro por Deus. Alguma coisa está errada. Eu não pensei que Deus não estaria presente em todo lugar. Eu pensei que ali, se eles estão falando que ele só está presente quando a luzinha está acesa, isso não faz sentido. E se a luzinha queimar? Ou a luzinha desligar? Alguém desligar a luzinha? Quer dizer que Deus foi embora? Foi embora para onde? Coisa ridícula, né? Enfim. Então, assim, tudo que é imagem de Deus, ou templo, né, para você cultuar Deus, confunde o ser humano. Confunde porque não honra a realidade divina, da onipresença divina. Entendeu? Então Deus não tem forma. Você faz uma imagem de Deus, você está ferrado. Deus não mora em lugar nenhum. Você faz um templo para ele, você vai ficar confuso. Porque você vai achar que você vai embora dali e você se afastou da presença de Deus. E aí nós vamos falar dos ritos próprios e vida comum aqui. A vida espiritual implica na experiência imediata do sentido de toda e cada experiência humana diante do Criador. Ou seja, nós sempre estamos na presença dele. Então eu não preciso ir fazer um ritual para, naquele momento, estar na presença de Deus. Não, eu estou na presença dele o tempo todo. Quanto mais eu me esforçar para me lembrar que eu estou na presença do tempo, ao tempo todo, na presença dele, e buscar honrar a Deus através dessa realidade, melhor para mim. Tá certo? Agora, para algumas pessoas, isso parece assustador. Por quê? Porque a vida delas não está prestando muito do ponto de vista espiritual, é óbvio. Se o cara só consegue fazer um rito para Deus uma vez por semana, se fizer, né, quer dizer que ele está com uma vida profana, né, totalmente desligado de Deus. E faz questão que esteja desligado. Então a vida religiosa é uma amostra, não da religação, né, com Deus, que supostamente é o sentido da religião. A vida religiosa mostra que o ser humano não quer saber de viver com Deus. Ele quer controlar Deus. Ele quer ter poder sobre Deus. Religião é poder sobre Deus. Ou quer dizer poder entre aspas. É a presunção de ter poder sobre Deus. Então Deus é um assunto da minha vida. É só um assunto entre vários, ao qual eu me dedico, por exemplo, uma vez por semana quando eu vou lá no rito, na igreja de domingo, no templo de pedra, fazer o rito lá dentro. Pronto, resolvi o meu problema com Deus. Eu rio para não chorar, porque dá pena de ver como os seres humanos vivem uma vida miserável. Quarta diferença: calendário de festas versus cotidiano. A vida religiosa faz a contagem dos dias para separar alguns deles para a prática da memória do culto e dos ritos. A vida espiritual considera que todos os dias são igualmente vividos diante de Deus. E mais ainda, que o ser humano vive no seu cotidiano, que o ser humano vive no seu cotidiano tem maior valor espiritual do que o que ele representa em momentos separados, no qual pode fingir que não é a pessoa que é quando leva a sua vida de cada dia. Pensa no ritual da confissão. Não é exatamente isso, quer dizer, o cara é um bom filho da puta. A vida inteira, né? Quer dizer, a semana inteira ele é um safado. Mas aí ele vai lá uma vez por semana fingir que quer saber de Deus. Ah, eu vim aqui me confessar. Ah, que terrível que eu sou, uma pessoa terrível, realmente não presto. E agora eu estou aqui para me confessar, tomar comunhão e seguir fazendo as mesmas coisas. Eu sei que se você ler o catecismo e buscar a sabedoria católica, não é isso que a igreja diz. A igreja diz que você tem que buscar a melhoria, a reforma. Né? Que no exame de consciência, o certo é você só fazer uma confissão na igreja se você estiver arrependido de fato, ao ponto de ter um voto diante de Deus, que você não vai repetir aquelas coisas. Mas quem que faz isso aí?
Todo mundo sabe que a maioria das pessoas não trata a religião dessa forma. Mas as pessoas tratam a religião como essa lavação de roupa suja, entendeu? É uma lavanderia moral. É uma lavanderia moral. Eu tô com a consciência culpada, vou lá, participo do negócio lá e saio para voltar tendo a mesma vida que eu tinha antes. E isso é da época dos judeus, já tinha, Deus falou já. Que já era assim, já, então não tem nenhuma novidade. Tá? Então é o seguinte, não tem calendário de festas. Para Deus o que existe é a vida cotidiana. Aliás, falando de festas, Deus odeia as festas religiosas. E ele já falou isso várias vezes. Aí você vai falar, não, mas na Bíblia tem testemunho de Deus falando que gosta das festas, porque ele até estabeleceu as festas. Aí eu te digo, cuidado que você pode estar falando de outra coisa, que não é Deus. Você sabia que na Bíblia o diabo se faz de Deus às vezes? Pois é uma coisa assustadora, né? Mas é verdade. Então cuidado, tá? O Deus verdadeiro já falou que ele não gosta de negócio de festa, justamente porque é matéria de hipocrisia e mentira. O problema de Jesus não era com as pessoas pecadoras, com as pessoas fracas pecadoras. Não, isso é a solução. Né? Por quê? Porque a pessoa que admite que é fraca e pecadora, ela tem chance de acreditar na salvação de Deus, que Deus está trazendo para a vida dela. Agora, o mentiroso hipócrita, esse é o pior de todos. Né? E geralmente é uma pessoa religiosa. Mentiroso hipócrita geralmente é uma pessoa religiosa. O pessoal que mandou matar Jesus era o pessoal religioso que se achava santo. Prestem atenção nisso. Quem mandou matar Jesus não foram as prostitutas, os ladrões, sabe, os viados, punheteiros. Pensa em todas as coisas que religioso gosta de descer os sarrafos, né? Não foi essa gente que mandou matar Jesus, foram os religiosos. Foram os fariseus, os sepulcros caiados, que por fora parecem muito bonitos, mas por dentro estão cheios de toda a podridão. Essa gente que mandou matar Jesus. E por quê? Porque Jesus mostrou a verdade deles. E eles não suportavam. E pior, né? Não só mostrou para eles que eles não prestavam, como prometeu a libertação e realizou a libertação do povo para eles não acreditarem mais nos mentirosos religiosos. Eles não aguentaram isso aí, mandaram matar, lógico. E até hoje, essa é a vontade dos religiosos. Manda um religioso, aliás, pensando bem, não manda não, eu não quero saber. Mas suponha, né, que você pegasse esse vídeo aqui e mandasse para uma pessoa muito religiosa. A pessoa vai querer que eu morra. Vai amaldiçoar, jogar um monte de praga, pedir para que Deus não sei o quê, que vai dizer um monte de coisa. Ou quando quiser fingir que é muito piedoso, vai falar que Deus tenha misericórdia da alma desse pecador. Como se essa pessoa não estivesse precisando da misericórdia de Deus, né? Que piada. Então, assim, eu não vou perder tempo com isso, mas deu para entender calendário de festas versus cotidiano. Ou seja, se você vive na presença de Deus, com consciência da presença de Deus, então você está o tempo todo prestando contas a Deus. Não tem calendário de festas. Então você está lá no café da manhã comendo um ovo frito, um pão com ovo, você está dando graças a Deus. Você está glorificando a Deus ali no seu dia a dia. Você não precisa ir lá participar de uma festa para glorificar a Deus. Você glorifica a Deus comendo um pão com ovo, comendo um pão com mortadela. Você dá graças a Deus e fala, Senhor, obrigado por esse alimento. Tudo que acontece na sua vida, você toma um banho, fala assim, Senhor, obrigado por esse banho. Né? Porque eu tenho essa oportunidade de estar tomando banho aqui. Tem gente que não pode, né? Tomar um banho para ficar limpo, cheiroso, gostoso. Então, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Glorifique a Deus o tempo todo. Tá? Dai glória o tempo todo. O tempo todo não é só quando vem as festas. Tá? Não é calendário de festa, é todo dia, cotidiano. Quinta diferença. Conferência versus mistério. A vida religiosa é estruturada de tal forma que permite a contínua conferência da correção do comportamento alheio, o que favorece o julgamento do próximo, assim como permite o fingimento da correção própria. A vida espiritual é eminentemente uma realidade diante de Deus, que não pode ser verificada exteriormente, senão indiretamente pelos frutos das crenças que se mostram com o tempo, o que significa que, no fim das contas, somente Deus sabe qual é a realidade no coração de cada ser humano. E cada um está livre e impedido, ao mesmo tempo, de julgar o próximo e fingir que possui valor espiritual. Então, do ponto de vista da religião, você pode fingir que você é bom e você pode ficar controlando o comportamento dos outros. Olhando o comportamento dos outros e falando, tá vendo? Fulano não está se comportando do jeito correto. Não tem Deus no coração, não gosta de Deus, não ama Deus, não está salvo. Né? Então, é disso que se trata. Tá? A vida espiritual, ela é uma vida misteriosa. Então você nunca sabe o que está no coração de uma pessoa. Jamais sabe.
Tá? Você jamais sabe. Por isso você não deve julgá-la. Né? Então, as aparências enganam. Já ouviu falar desse ditado? As aparências enganam. É exatamente o problema da vida religiosa. Porque ela é a vida de conferência. Né? Conferência, ou seja, você pode conferir que a outra pessoa é boa, isso é mau sinal. E você pode dar a aparência de que você é uma boa pessoa, que também é mau sinal. Qual que é a coisa boa? É a verdade é misteriosa. Tá? E a sexta diferença, finalmente, que eu tenho que acelerar aqui porque o tempo está escasso. Sexta diferença: salvação como conclusão versus salvação como premissa. A vida religiosa entende que o amor de Deus não é garantido e a salvação só decorre como conclusão de um processo que pode eventualmente falhar à revelia da intenção do religioso. Ou seja, a vida religiosa busca um sucesso do amor como resultado. A vida espiritual entende que o amor de Deus é garantido pela própria infalibilidade da bondade divina e que a salvação é uma premissa para o relacionamento com Deus, desde que a vontade genuína pela salvação é a única exigência para a garantia dessa realidade. Ou seja, a vida espiritual busca a glorificação do amor como resultado. Então o religioso, ele quer ser salvo. Esse é o problema dele. Ele acha que a salvação é uma coisa que ele vai obter, ou que ele vai ganhar, que é uma coisa que ainda não está resolvido. Tá? Você pode até dizer que ainda não está concretizado, porque nós ainda estamos nesse mundo. Até aí tudo bem, estou junto. Mas você dizer que ainda não está garantido, que não é um resultado firme, e que é uma coisa que depende, é um problema. Por quê? Porque você está duvidando do amor de Deus. Se você já recebeu a boa notícia de que Deus nos ama, e essa é a notícia que Jesus veio nos trazer, então já está resolvido. O amor não é a conclusão, o amor é a premissa. O amor não vem no fim, o amor vem no início. Você vai se relacionar com Deus porque Ele te ama. Esse é o começo do negócio. Então, onde os religiosos estão tentando chegar, o pessoal espiritual está partindo desse ponto. A vida espiritual começa onde a vida religiosa acaba. Então, a salvação, ela é uma premissa da vida com Deus, da vida espiritual. Você confia que Deus quer te salvar e que Ele é infalível no gesto de salvação dele. Então, da sua parte, só basta acreditar nisso e viver de acordo com isso. Essa questão de viver de acordo é que engana as pessoas, porque elas acham que viver de acordo quer dizer você trabalhar, você obrar, né, para chegar a uma determinada conclusão que seria a salvação. Não tem nada a ver. O esclarecimento disso é o entendimento da carta de Tiago. A gente respondeu já uma vez aqui uma pergunta específica neste canal sobre o que significava a fé com obras, né? Porque a fé sem obras não vale nada. O apóstolo Tiago colocou isso, gerou alguma confusão. E a gente desfez essa confusão, deixando claro que a fé com obras é simplesmente a vida de uma pessoa que confia na salvação, confia no amor de Deus e vive de um modo diferente por causa disso. Simples assim. Vai ter consequências. Se você acredita que Deus já te salvou, que Deus te ama e isso está resolvido, isso vai ter consequências na sua vida. Você não vai ser que nem você era antes de acreditar nisso. Então, para concluir, vale a pena lembrar que uma pessoa que vive uma vida religiosa pode também viver uma vida espiritual. Aliás, por definição, isso é necessário, já que o sentido espiritual da vida humana não pode ser desligado, só pode ser esquecido. O que quer dizer isso? Que todo mundo que está na religião, que vive uma vida religiosa, vive também uma vida espiritual. Só que eles podem não ter consciência disso. Você entendeu? Porque a vida espiritual não tem botão de desliga e desliga. A religião é assim, né? Você pratica ou não pratica. Vai lá ou não vai, faz ou não faz. A vida espiritual não, você está diante de Deus 24 horas por dia, inclusive quando você está praticando a vida religiosa. A questão é da sua consciência e da sua intencionalidade, ou seja, o quanto que você busca entender, buscar o discernimento, né, que Deus te dá, o quanto você pede o discernimento e aceita o discernimento que Deus te dá, e o quanto você age com consciência e responsabilidade sobre a sua vida. Sempre que falamos de vida espiritual, ao menos do ponto de vista cristão, estamos tratando do que foi exposto aqui, a revelia ou até mesmo em oposição com o que se entende como vida religiosa. Então, quando eu falo do ponto de vista cristão, ser cristão, eu estou falando de vida espiritual, não estou falando de vida religiosa. Tá? Porque é isso que interessa. Até porque, se eu falar vida cristã como vida religiosa, você vai perguntar, mas qual religião? Tem 500 mil cristãs?
Tem o católico, tem o ortodoxo. Aí tem o ortodoxo do não sei da onde, da igreja do patriarca do não sei das quantas. Aí tem o protestante, evangélico, não sei o que, tem esse, tem aquele. Então, né, a vida cristã é uma só. É a vida que você vive diante de Deus porque você acredita em Jesus Cristo. Você confia em Jesus Cristo. Aí você vai falar, mas qual que é o corpo da sua crença? Veja bem, a sua crença você vai ter individualmente diante de Deus, independente da religião que você faz parte. Por isso que tem as dissidências dentro das religiões. Então não adianta você falar o que eu acredito como cristão, porque eu faço parte de uma igreja tal. Se você botar dois crentes do mesmo secto, do mesmo grupo religioso, e fizer uma lista de tudo que interessa para a vida espiritual, para ver se eles concordam, eles vão discordar em alguma coisa. E a discordância pode chegar ao ponto de ter a dissidência e ter uma criação de um outro braço, uma nova prática religiosa a partir de uma outra original. É assim que funciona o negócio. Isso prova que a verdade da vida espiritual ela é individual, está no coração de cada ser humano. Não tem nada a ver com tabela de crenças de dogmas religiosos. Tá? Se não soubermos fazer essa separação entre vida religiosa e vida espiritual, estaremos sempre expostos à confusão demoníaca que quer obrigar cada nova geração a submeter a sua liberdade espiritual de relacionamento com o Criador aos protocolos e sistemas institucionais que foram justamente criados para impedir a verdadeira consciência e responsabilidade humana. Tá? Então, a religião serve para afastar o ser humano de Deus, porque a religião é um amortecedor moral. Né? Então você está lá para quê? Para não pensar que você está vivendo diante de Deus, você tem que responder pela sua vida diante de Deus. A religião faz isso para você. Qual vai ser o resultado disso? Óbvio, você não vai ter um relacionamento intencional com o seu Criador. Isso vai fazer falta para você, nem que seja no dia da sua morte. Alguma hora você vai descobrir que você devia ter feito algo que você não fez. Isso se você se dedicou apenas à religião, que é a vida exterior, é a vida das aparências. Quando na verdade o que interessa é a vida espiritual, que é a vida interior, que é a vida das realidades. Tá bom? Falei bastante. Mas graças a Deus ainda não está chovendo, está ventando, então tremeu um pouco aí, mas acho que deu para ouvir, deu para ver. Agradeço a todos que tenham assistido o vídeo. Qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, coloque aí nos comentários do vídeo, ou manda e-mail, ou coloque a mensagem no grupo do WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.